Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no carburador e vamos comentar um pouco sobre ele, tá? Esse aqui é um carburador de roçadeira. Ele tem aqui a agulha de regulagem da passagem de combustível e ele tem aqui dentro a regulagem da altura da agulha. Mais tarde a gente vai dar uma olhada sobre isso. Como que ele funciona? Esse aqui é o acelerador, tá? Ele é um cilindro que gira e ergue ao mesmo tempo. Então ele, dá uma olhada aí, ó. Tá vendo lá? A agulha tá aqui no meio, ele tá todo desmontado, por isso que eu tô segurando aqui. E quando você acelera, ele ergue a agulha. Vamos ver como que isso funciona na prática. Então lá, ó, aqui você acelera, você pode ver que essa distância aqui, ó, ela diminui, tá? Então, consequentemente, você está abrindo a agulha e como você pode ver ali, ó, a ponta da agulha, ela é literalmente uma agulhinha, ela é afinada, tá? Então, vamos lá, vamos montar essas partes aqui. Aqui nós temos a bomba de combustível, tá? O que o pessoal chama de bolha, de bulbo. Aqui nós temos a parte que seria da cuba, ela está sem membrana, que eu já desmontei ele anteriormente. Então, isso aqui funciona da seguinte forma. Isso aqui é a cuba do carburador de moto, ou até mesmo de algumas roçadeiras ou motores estacionários. Ele tem também a cuba. Isso daqui faz a vez da cuba. Daqui a pouco eu vou explicar sobre ele. E aqui é a parte da bomba de combustível. Como vocês podem ver, esse carburador ele tem resíduo de combustível acumulado, tá? Ainda não fiz a limpeza, eu trouxe ele em primeira mão para vocês aqui para dar uma olhada. E aqui nós temos onde a ponta da agulha trabalha. Ela trabalha dentro desse caninho aqui, ó. Isso aqui é um caninho, ó. Esse lado aqui acho que é até mais fácil de ver, ó. Tá vendo aqui? Um caninho. E ela tem um assentamento ali. Esse assentamento ele vem diretamente aqui. E essa parte está diretamente ligada com esse giclê. Esse giclê aqui, ó, que é esse pontinho. Deixa eu pegar aqui uma agulhinha. Acho que fica mais fácil para vocês verem. Ah, fica assim, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é um giclê, tá? Então ele tem gasolina aqui, ele tem uma válvula que só permite que a gasolina passe desse lado para esse lado. Passando desse lado aqui, ela vai fazer uma pocinha nessa região aqui, e aqui é onde ela sai para cá, para ir para a agulha, tá? Então, acho que com a agulha que vocês estão vendo, se não estiver vendo aí, na próxima, comenta aí no vídeo aí o que eu posso melhorar, que no próximo vídeo a gente vai fazendo cada vez melhor. Então vamos lá, gente, o que a gente precisa entender? Esse lado aqui do carburador, ele é só uma bomba de combustível, ok? E o lado de cá é a cuba. Vamos entender isso aqui. Estou com um kitzinho aqui de reparo. Então, ó, esses reparos aqui, eles são meio que universais. Então, vem peças para todos os carburadores, tá? Então, tem coisas aqui que a gente acaba nem usando. Isso daqui é o filtro. Eu recomendo fortemente que você sempre use. Ah, mas por quê? Porque ele é feito para pegar sujeira. Então, se tiver sujeira, a sujeira tem que parar em algum lugar, ok? Que ela pare no filtro e que ela não vá para o motor, ou pare na agulha e trave a agulha. Essa aqui é a membrana que nós chamamos de membrana da bomba. Tá? Essa daqui já é um material melhor, eu falo que ela parece um curativo, um band-aid, né? Esse material aqui é muito bom, ele é mais resistente, ele é mais durável do que aquele plástico preto, que parece um filme. Então, essa carinha aqui, ele vai aqui, e nós vamos fazer a trajetória do combustível para entender o que pode acontecer de errado. Tá? A gasolina ela entra por essa mangueira aqui que é a mais grossa, vem para cá, aqui é onde você encaixa o filtro tela, e eu não vou encaixar o novo, mas eu coloco o filtro antigo aqui para vocês verem. Fica nessa posição aqui. Então, todo o resíduo que tiver dentro do tanque e passou pelo filtro de combustível, ele tem que parar aqui, ó. Passou aqui, ele vai alimentar essa cavidade aqui, ó. Essa cavidade vai alimentar aqui, tá? E aí aqui são vários caminhos que são passagens. Daqui está diretamente ligado aqui. Pode ver aqui que aqui tem um furinho de broca e um tampão. Então, ó, entrou por aqui, encheu isso aqui, a gasolina vem até aqui. Entra aqui, sai aqui.
Aqui, como vocês podem ver, ela está ligada aqui, a essa válvula aqui, ó. Isso aqui é uma válvula de paleta. Então, o que ela faz? Ela deixa o combustível vir, mas não deixa o combustível voltar, ok? Então, quando ela encosta aqui, tá? Ela fecha o retorno. Quando tem uma pressãozinha ou vácuo puxando a gasolina ou a própria pressão do tanque, ela abre. Abriu aqui, tá? Vai inundar essa cavidade aqui, ó. Tá? Deixa eu encaixar aqui de novo. E daqui ela vai vir para, deixa eu ver aqui do lado certinho, para cá. Isso mesmo. É isso aqui? É. Como ela faz de ponta cabeça, eu tenho que olhar certinho para não errar e passar a informação errada para vocês. Veio daqui para cá, aqui para cá, daqui para cá, para aqui, passou aqui e vai vir aqui. Então, esse pedaço aqui, ó, tem esse furinho aqui, ó. Essa parte aqui é a parte da bomba de combustível. Tá? Então, o que acontece? A gasolina entrou aqui, vai vir aqui e vai ficar na parte de cima aqui dessa membrana. Mais um pouquinho, espera só um pouquinho que eu vou explicar aqui como que essa parte aqui funciona. Tá? Então, encheu aqui, vai sair para cá. Saindo para cá tem outra válvula, ela trabalha do mesmo jeito, ela permite a gasolina sair e não retornar. Tá? Então, saiu a gasolina, entrou aqui, veio aqui, entrou aqui, saiu aqui. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas quando eu coloco aqui, ó, consegue ver a pontinha lá da agulha. Então, aqui, aqui e aqui, aqui, tá vendo? Não sei se vai dar para ver muito bem, mas... Então, saiu daqui, vai vir para essa pocinha aqui. Essa pocinha aqui é onde trabalha a agulha do carburador. Eu vou pegar aqui a antiga, que tá com um pouquinho de desgaste, mas já tá com a pontinha boa. Vamos ver se dá pra ver. Deu. Então aqui vai a agulha e ela trabalha com um balancinho com uma mola. Para quem não conhece, esse aqui é o balancinho e ele trabalha com essa mola aqui. Ah, mas por que tem isso? Isso daqui impede que a gasolina vá direto do carburador aqui para dentro do motor, tá? Então, o que acontece? Quando a mola aqui encheu de gasolina, ela vence a pressão aqui criada pela membrana, essa aqui, tá? Então ela fecha. Quando você funciona essa membrana aqui, ela vai fazer esse movimento, literalmente um movimento de bomba, tá, gente? É de, ó, é isso aqui, ó. E aí quando ela funda aqui, ela libera a gasolina para entrar. Entrou a gasolina aqui pela agulha, ela vai chegar aqui nesse furinho que é a válvula do giclê principal, que vai sair lá pela agulha e vai para dentro do motor. Agora aqui, ó, vamos lá. Do lado de cá, como que funciona as coisas pro lado de cá? Essa bombinha aqui de diafragma, ela tem que trabalhar assim. Trabalha com uma pressão de um lado e aqui o líquido do outro. Então, essa região daqui, ó, é essa divisão aqui. De um lado ela vai trabalhar com a gasolina e do outro vai ter a pressão que vai fazer esse movimento de ir e voltar. Fazendo esse movimento de ir e voltar, ela vai puxar a gasolina e na hora que ela estiver voltando, ela vai empurrar a gasolina para dentro do carburador. Então, puxa até a primeira válvula e empurra para a segunda válvula. Puxa da primeira válvula e empurra para a segunda válvula. É assim que ela funciona. E aqui nós temos esse furinho aqui que conecta com esse furo aqui. Esse aqui é o canal de impulso, tá vendo ali, ó, a pontinha da agulha. Vamos ver se dá pra ver certinho. Acho que dá sim. Então esse furo aqui liga com esse furinho aqui, isso aqui é o canal de impulso. Esse canal de impulso, ou ele vai por mangueira, ou ele vai pelo próprio coletor de admissão ali, que é chamado de conexão, tá? Ou flange, para dentro do motor, e ele pega a pressão da parte do cárter. Então o pistão subiu, ele vai criar um vácuo no cárter. Esse vácuo puxa a membrana, entra a gasolina. Quando o pistão está descendo, o que acontece? Ele vai criar pressão positiva e ele vai empurrar a membrana, que vai fazer esse circuito aqui. Puxa, passa por uma válvula, empurra, passa pela outra. Puxa, passa por uma válvula, empurra, passa pela outra. É assim que ele funciona, gente. Agora, mais um detalhe aqui, ó. Esse carburador aqui, não dá para você ver o efeito Venturi, tá? Completo.
Ele fica nessa posição aqui. Mas vamos só entender. Você tem aqui uma entrada grande e lá dentro a passagem, aí tá vendo? Esse carburador aqui, ó, ele não te mostra exatamente como que é, porque ele tem que ter uma certa diferença de gargalo aqui para poder criar um vácuo. Mas o que acontece? Quando o motor está funcionando, o próprio motor já faz um vácuo. O vácuo passando por aqui, a quantidade de ar passando por aqui, criando um vácuo, não sei se dá para ver, esse plastiquinho ele tem um furinho do lado. É um rasguinho, tá? Aqui, ó, tem um rasguinho bem do lado desse plástico aqui, ó. E aí ele vai puxar a gasolina vai ser pulverizada, tá? Basicamente é isso. Todo carburador segue o mesmo princípio. Alguns, tá, não vai ter esse monte de membrana, vai ter só uma cuba com uma agulha que desce por gravidade ou até mesmo por uma bomba de combustível de baixa pressão, tá, para não vencer a pressão da mola. E outros também não vai ter a parte da bomba, que é essa parte toda aqui, tá? Tem alguns carburadores que essa bomba, por exemplo, carburador de trator, cortador de grama, tá? A bomba, ela é a parte, mas funciona da mesma maneira. É um diafragma que pega a pressão positiva e negativa do cárter e impulsiona o combustível. Funciona da mesma forma, tá? Esses carburadores do trator, ele não tem essa membrana, tá? Ele tem simplesmente uma cuba. Ah, um detalhe bem interessante, tá? Então, montei aqui. Aqui é a região que vai ficar com gasolina. Você tá vendo que aqui, ó, tem um furinho. Ó. Esse furo aqui, ele é ligado aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos virar isso aqui de ponta cabeça. Ligar aqui. Esse furinho entra aqui. Aqui tem outra válvula, tá? Essa outra válvula funciona da mesma forma, tá? Aqui é a entrada. Aqui é a entrada. Vai passar por aqui nessa bombinha aqui, nessa bolha aqui, e ela vai sair aqui, que é essa mangueirinha aqui do retorno. A bolinha fica mais fácil, né, gente? Essa daqui é a mangueira do retorno. Então, o que acontece? Com o carburador montado, quando você pressiona aqui, aquelas duas válvulas da membrana também tem aqui dentro. Você pressiona, você empurra o ar para cá. Uma válvula é só para puxar e outra para empurrar. Pressionei aqui, eu vou empurrar para essa saída. A hora que eu soltei, para ela voltar à forma original, ela vai puxar. E ela vai puxar daqui. E daqui está ligado diretamente com a cuba do carburador. Então, o que é isso? Ou para que é isso? Quando você vai funcionar o seu motor ali puxando a cordinha, ele vai começar a fazer o movimento do pistão de subir e descer e vai criar pressão e vácuo. Ele já vai naturalmente puxar o combustível. Só que perceberam que para puxar o combustível você tinha que dar 6, 7 partidas. Com essa bombinha aqui, você pressiona aqui algumas vezes, o combustível chega nela, então chegou nela, já está cheia a cuba. E aí você dá uma ou duas partidas, a máquina já pega, tá? Normalmente a gente fala, afoga, dá uma, duas partidas, ela dá um sinal, e aí você desafoga, mais uma ou duas partidas, ela já pega, tá? Então isso aqui facilitou que você diminuiu aí, basicamente, o número de vezes que você tem que puxar a partida, beleza? Então aqui é a mesma coisa dessas abinhas aqui, ó, que são as válvulas de paleta, aqui dentro também tem. Uma só deixa puxar o combustível da cuba e a outra só deixa empurrar o combustível para o retorno do tanque. Beleza, galera? Assim que eu tiver outro carburador aí, ou então eu coloco uma imagem aí anexa aí para mostrar como que funciona o efeito Venturi. Mas basicamente, sabe quando você vai usar a lavadora de alta pressão e coloca o dispenser de detergente ali, que ele joga o detergente só pela pressão da água? É o mesmo efeito. Tá? O que acontece? Quando você tem um arrasto, o ar passando, existe um arrasto que ele cria. Então, onde você tiver alguma fonte aí para preencher esse vácuo, ele vai acabar puxando. No caso, aqui é a gasolina. Você tem uma pocinha de gasolina lá no fundo. Quando você abre a agulha aqui que você ergueu, ele vai abrir a passagem e aí o arrasto do ar passando vai puxar a gasolina. E aí funciona. Beleza, gente? Acho que é isso. Se ficar alguma dúvida aí, manda nos comentários aí, beleza? Então esse carburador aqui a gente chama carburador da importada. Todo carburador de roçadeira segue o mesmo princípio, tá? Alguns têm a bolha, alguns não têm a bolha.
Alguns a bomba é em cima e a parte da cuba é embaixo, outros é invertido. Agora de algumas máquinas novas aí, voltou para baixo tudo. Uns trabalham nessa posição, outros trabalham... Mas o princípio é o mesmo, tá? Quer saber como que ele está entupido? Lá na sua máquina você vem aqui e aperta. A bolinha demorou para subir, que aqui ela sobe rápido, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ela sobe bem rápido. Se você apertou e ela não subiu, cara, tá entupido. E aí você tem que ver toda a linha de entrada para ver se está entupido. Muitas vezes pode ser o filtro que está dentro do tanque, tá? Às vezes não é aqui a parte do carburador, já peguei casos assim. Mas puxou aqui, é entupimento, beleza? Então isso aí já vai pegando essas dicas. O que tem que acontecer para funcionar? Tem que ter faísca, tem que ter ar, tem que ter combustível. Tendo esses três funciona. Ar tem, porque você puxou a parte dali e ele entrou. Faísca você testa a vela, depois tem vídeo já explicando como que testa a vela. E aí vamos para a parte da gasolina. Quer um negócio legal para você ver? É que aqui eu não vou conseguir fazer, não é que eu estou na bancada aqui só para gravar. Mas monta todo o carburador, deixa só sem essa parte, do jeito que ele está aqui, ó. E aí você vai lá na roçadeira, numa motosserra, que o carburador é bem parecido, coloca as mangueiras aqui, puxa a gasolina, pega um compressor de ar. Aqui é o lado do motor e aqui é o lado do filtro de ar. Você vai pegar um compressor de ar e vai injetar ar aqui, ó, nesse orifício. E aí você vai ver que ele vai espirrar, ele vai puxar aqui. Esse teste aqui você faz, joga o ar aqui, ele passa e arrasta a gasolina. Fez esse teste, saiu o ar, você sabe que seu carburador está bom. E aí questão de regulagem, tá? Quanto mais eu soltar aqui, mais gasolina vai entrar. Quanto mais eu fechar aqui, menos gasolina vai entrar. E aqui você regula o quanto que a agulha aqui vai erguer ou abaixar, tá? Tem alguns carburadores que não tem essa regulagem, que já é travado, mas a maioria deles tem, tá? Então é bom se atentar, beleza? Aí para explicar como que regula já é bem um pouco mais complicado, mas se você quiser eu faço outro vídeo aí explicando como que regula esse carburador. Beleza, gente? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.